Em pleno feriado, CPI da pandemia desiste de convocar pela terceira vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em seu lugar, colegiado quer ouvir o médico coordenador de estudo contrário ao uso do kit Covid. Fundo Monetário Internacional alerta para impactos na recuperação econômica global em razão da pandemia. Tribunal Superior Eleitoral inicia a inspeção dos códigos-fontes das urnas eletrônicas em Brasília. Paraguai anuncia a expulsão de brasileiros suspeitos de participar de ataque a tiros que matou 4 pessoas. Elevação de preços faz aumentar o mercado clandestino de botijões de gás e o risco de acidentes. Lava de vulcão nas Ilhas Canárias avança para uma zona industrial e preocupa autoridades. E o aniversário do monumento mais famoso do Brasil. A edição de 12 de outubro já começou. Olá, boa noite. Boa noite. A alta de mais de 30% no gás liquefeito de petróleo, GLP, tem colaborado para o crescimento de um mercado clandestino de botijões de gás adulterados. Uma opção mais barata, mas que representa risco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o improviso nas cozinhas tem aumentado e muito o número de acidentes. As imagens mostram Maria do Socorro Conceição na cozinha do restaurante onde trabalhava, em Belém do Pará. A mulher levanta do meio dos escombros e corre para a rua gravemente ferida. A cozinheira não resistiu aos ferimentos. A causa da explosão, que aconteceu no dia 8 de maio deste ano, foi um vazamento de gás. Um risco iminente em uma época em que fica cada vez mais difícil comprar um botijão. O preço nacional do gás liquefeito de petróleo, GLP, conhecido como gás de cozinha, atingiu a maior média mensal do século. Em 12 meses, sofreu mais de 30% de aumento. Em 16 estados, o valor médio do botijão de 13 quilos está em aproximadamente R$ 100, mas há variações. No Centro-Oeste, por exemplo, pode chegar a R$ 135. E é justamente naquela região que mora o perigo. Segundo o Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás, 40% das empresas do estado estão vendendo botijões adulterados a aproximadamente R$ 80. É aquele barato que pode sair muito caro, já que um botijão clandestino coloca muitas vidas em risco. E a utilização de etanol ou outros tipos de álcool para cozinhar também acabou virando alternativa para quem não consegue pagar por um botijão de gás. Mas aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, a tenente Andreuce explica para a gente agora os perigos dessa prática. Coloquei o fogo está pegando. O que a dona de casa não sabe é que, se utilizando dessa alternativa, ela pode causar uma grande explosão. Aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, no mês passado. Geisa Stefanini, de 32 anos, que passava por dificuldades financeiras, fez um fogareiro improvisado com álcool na casa onde morava com o filho de 7 meses. A mulher teve 90% do corpo queimado e morreu no último dia 27 de setembro. A criança se recuperou rapidamente e está sob os cuidados do pai. Esse combustível líquido, ele é muito volátil, ou seja, ele se transforma em vapores. E esses vapores, eles deixam o ambiente gasado. Eles ficam no ambiente em forma de nuvem. E quando a pessoa vai colocar o fogo, vai dar ignição num fósforo, ou seja, com isqueiro, toda aquela nuvem vai se transformar numa nuvem de fogo. Foi o que aconteceu no caso da Geisa? Provavelmente. É bem provável que ela tenha deixado o etanol ali por algum tempo e ele formou essa nuvem.
A tenente explica que o processo é praticamente o mesmo quando se usa álcool gel ou líquido para cozinhar. Mas cada um deles apresenta riscos diferentes e ela demonstra. Então eu vou colocar aqui uma fonte de fogo, aqui no álcool gel. Veja que até a queima dele é diferente, é uma queima muito mais controlada. A gente quase não consegue ver o fogo. Consegue perceber. Então vou até fazer um teste para que possa ser melhor verificado, ó, que aqui existe uma chama. Viu? Já aqui, o álcool líquido. Veja que a queima dele é muito mais intensa, pela volatilidade que ele tem, ou seja, pelos vapores que ele solta no ambiente. E ao contrário do álcool gel que fica contido no recipiente onde está, o líquido pode ser facilmente derramado e causar um incêndio. Apesar dos perigos, o álcool passou a ser o grande aliado do homem no combate à pandemia. Mas é preciso ficar atento. O ideal é que se espere secar esse álcool para que, se alguém, por exemplo, for acender um cigarro ou for mexer em alguma coisa que tenha eletricidade, principalmente eletricidade estática, não possa entrar em chamas, né? Porque a mão dela vai estar cheia de álcool. E se por acaso uma queimadura acontecer, fica o alerta. Nunca passe creme dental ou manteiga. A recomendação é somente resfriar o local atingido. Coloque debaixo d'água. Se ainda estiver o fogo e não tiver a condição de colocar, não tiver água disponível, ela pode fazer um abafamento, que é colocar um tecido, alguma coisa, para que pelo menos as chamas cessem. Tá? Não é recomendado que se tire bolha, que se mexa no ferimento. A partir desse momento, o ideal é fazer o socorro. E a CPI da Covid decidiu nesta terça-feira mudar o cronograma dos últimos dias de trabalho da comissão. Senadores que compõem o colegiado desistiram de um novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Para o lugar, o colegiado prevê convocar o médico Carlos Carvalho, que ficou conhecido por coordenar um estudo com parecer contrário ao uso dos remédios do chamado kit Covid. O estudo coordenado por Carlos Carvalho seria avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec, mas acabou sendo retirado da pauta do órgão na semana passada. O depoimento do médico na CPI ainda não foi aprovado. A comissão deve fazer uma reunião na próxima sexta-feira para votar o requerimento de convocação de Carvalho. Os senadores também decidiram realizar na segunda uma audiência com entidades que representam familiares de vítimas da Covid. Esse será o último ato da comissão antes da apresentação e da votação do parecer final. Com as mudanças, o cronograma da CPI para a próxima semana deve ser o seguinte: na segunda-feira, dia 18, a comissão irá realizar a oitiva com o médico Carlos Carvalho, além de entidades que representam parentes de vítimas do coronavírus. Na terça, os parlamentares pretendem fazer a leitura do texto. E na quarta, está prevista a votação do relatório final da comissão. Agora vamos ver os números atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil nesta terça-feira. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 253.459.698 doses. 72,5% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose e mais de 100 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. Mato Grosso do Sul continua recebendo vacinas contra a Covid com frequência, mas muita gente não quer se vacinar. E enquanto sobram doses, o estado se prepara para testar um medicamento pioneiro no mundo no combate aos sintomas da doença. A secretária comenta que já está sendo feito o cadastramento de pacientes para tomar o medicamento. O contrato deve ser assinado na semana que vem e o estudo vai ser feito diretamente nos hospitais
com pacientes que se enquadram nos critérios do projeto pioneiro. A Secretaria de Estado de Saúde está apoiando o projeto, a fase 3 da pesquisa, que vão identificar as pessoas que têm um caso e desde que elas se enquadrem nos protocolos, né, aí ela pode vir a participar. Aí ela tem que assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, que ela vai estar participando da pesquisa, ela vai ser convidada, né? A representante da Secretaria de Estado de Saúde ainda explica o que se espera do medicamento. Que eles possam lá atenuar a doença, a gravidade dos casos da doença, que eles sejam eficazes para isso. O nome do medicamento é Molnupiravir, do laboratório Merck. E ao mesmo tempo em que há a testagem do remédio, sobram vacinas em Mato Grosso do Sul. 16 municípios sinalizaram que não querem mais receber doses do Estado. Enquanto nós temos uma população vacinável a ser alcançada, nós estaremos encaminhando aos municípios para que eles ofertem a população deles. Cristine Maimone comenta que, além da busca ativa que está sendo feita pelos municípios, é importante a conscientização de que todos os dados no mundo apontam para a eficácia da vacina, principalmente quanto à gravidade dos casos. Hoje nós temos estudos em larga escala já, bastante consistentes, que provam que quem não está vacinado, ele pode transmitir mais a doença e as pessoas, você pode olhar para os Estados Unidos, por exemplo, o grande número das pessoas que vão a óbito são os não vacinados. Então a vacina é a grande possibilidade que nós estamos tendo hoje de poder nos reunir com as pessoas, a grande possibilidade que nós temos hoje de queda de casos, queda de hospitalizações e queda de óbitos, ela é única e exclusivamente devido à vacina. Mato Grosso do Sul aplicou até agora 1.922.318 primeiras doses, 1.435.197 segundas, além de 234.996 únicas e 192.041 doses de reforço. No ranking mundial de imunização contra a Covid, mais de 6,5 bilhões de unidades de vacinas já foram aplicadas, de acordo com a Universidade de Oxford. A China lidera com cerca de 2,220 bilhões de doses aplicadas, bem mais do que o dobro do segundo colocado. Na sequência aparecem Índia, Estados Unidos, Brasil e Japão na quinta colocação. A Índia aprovou o uso emergencial da vacina Covaxin, da Bharat Biotech, em crianças a partir dos 2 anos de idade. Com isso, a fabricante é a primeira no país a obter tal aprovação após uma revisão de seus dados de ensaio para a faixa etária de 2 a 18 anos. A decisão vem no momento em que a Índia muda seu foco para a vacinação de crianças contra o coronavírus, já que a aplicação em adultos está em estágio avançado. E veja a seguir, a inspeção das urnas eletrônicas em Brasília. E ainda, a difícil recuperação econômica mundial em razão da pandemia. O Fundo Monetário Internacional alertou que a pandemia continua freando a recuperação econômica global. O crescimento global para 2021 é projetado em 5,9%. Em julho, a previsão era de 6%. Essas divergências são consequências da grande divisão vacinal e das grandes disparidades no apoio às políticas. Enquanto mais de 60% da população nas economias avançadas está totalmente vacinada e alguns agora estão recebendo vacinas de reforço, cerca de 96% da população nos países de baixa renda permanece não vacinada. A economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, afirmou ainda que os preços da energia podem permanecer altos nos próximos meses, mas vão começar a baixar no início do ano que vem. O preço do barril de petróleo disparou e já chegou aos $84 nos últimos dias. O FMI reduziu a projeção para o crescimento do Brasil em 2021. A estimativa agora é uma expansão do PIB de 5,2%. Antes, era de 5,3%.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o preço dos alimentos e da energia são os maiores responsáveis pela inflação que está alta no mundo inteiro. Segundo ele, este é o motivo que levou o governo a manter benefícios sociais como o auxílio emergencial. O ministro está em Washington, nos Estados Unidos, para reuniões do Fundo Monetário Internacional e dos 20 países mais ricos do mundo. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. Essa prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões do país. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica ou envio de mensagens por e-mail aos segurados. Segundo o INSS, em um desses golpes, além de dados pessoais, os estelionatários têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, pedindo a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Outra prática é a da falsa revisão de benefício. Nesse caso, os golpistas afirmam ao aposentado que ele teria direito a receber valores referentes a uma revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. Para dar sequência com o procedimento, é pedida a transferência de dinheiro para uma conta bancária. Segundo a Previdência Social, todas as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segurados não precisam fazer pagamento algum para ter direito. Outro tipo de situação é a da Auditoria Geral de Previdência. Nessa modalidade, os criminosos enviam documentos a segurados, convocando-os para uma chamada de resgate. O INSS afirma que não pede dados pessoais dos seus segurados por e-mail ou telefone e alerta para que ninguém disponibilize este tipo de informação. Destaca ainda que não realiza nenhuma forma de cobrança para prestar atendimentos ou serviços. Com o objetivo de identificar possíveis fragilidades e melhorar a segurança das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou em Brasília a inspeção dos códigos-fontes da urna. Os investigadores pré-inscritos começaram nesta segunda-feira a análise dos códigos-fontes da urna eleitoral e têm até o dia 22 de novembro para propor estratégias para a quebra da segurança da urna. O objetivo é identificar possíveis fragilidades e garantir melhorias. Os inscritos acompanharam uma série de apresentações sobre como funciona o sistema de votação eletrônica e os itens de segurança da urna. O código-fonte consiste em um conjunto de arquivos com todas as instruções que precisam ser executadas pela urna. Entre as informações presentes nas urnas estão as mídias sobre quem são os eleitores daquela zona eleitoral e quem são os candidatos disponíveis para aquela região. O código-fonte é o que faz com que a urna entenda que a sequência de botões apertados corresponde à votação de um candidato e torna viável a contabilização dos votos, assim como a geração do boletim da urna. O Tribunal Superior Eleitoral destaca que a urna não é conectada à internet, por isso, não é possível invasões online. Além disso, na apresentação desta segunda-feira, a equipe técnica do TSE explicou que a urna executa softwares exclusivos indisponíveis para outros aparelhos. Esses dois softwares que eu falei agora há pouco, o SIS e o JConnect, são softwares que são submetidos ao teste público de segurança no intuito de que os senhores possam encontrar ali algum ponto de melhoria para que nós possamos aprimorar e, no ano que vem, passar novamente pelo reteste para verificar se o que vocês sugeriram, o que vocês encontraram, foi realmente aprimorado pela Justiça Eleitoral e nós podemos ajustar, melhorar, aprimorar para que possamos ter uma eleição, mais uma vez, uma eleição segura. Não seria arriscado para a Justiça Eleitoral colocar o código-fonte dar conhecimento desse código-fonte a tantas pessoas, a tantas entidades, durante tanto tempo? Isso não seria arriscado? E a resposta está ao contrário. Quanto mais você abre, mais transparência você consegue e você evita a fraude. Porque se alguém pegar e falar alguma coisa do código-fonte que está vendo e falar alguma coisa errada, outras pessoas verão a coisa certa. Então, se combate a fraude, não é com segredo, é com transparência.
Em outras edições dos testes de segurança da urna, os hackers ajudaram o TSE a melhorar a urna com atualizações do teclado, no registro digital de voto, sistemas de áudio, criptografia e emissão do boletim da urna. O teste de segurança da urna é realizado periodicamente antes das eleições, mas este ano, novas iniciativas foram criadas para aumentar a confiabilidade do processo eleitoral. Entre elas, um convênio entre a USP e o TSE para o intercâmbio de informações e tecnologias. Além disso, o compartilhamento de dados que antes eram restritos às entidades fiscalizadoras. Na eleição de 2022, além do boletim da urna, o TSE vai publicar na internet os arquivos de registro digital do voto e os logs das urnas eletrônicas. O registro digital do voto grava de modo aleatório os números digitados pelos eleitores e o log registra tudo o que ocorre dentro da urna desde que ela é ligada. Este ano, o tempo de análise do código-fonte também foi ampliado, atendendo o pedido dos investigadores. Na semana passada, o código foi apresentado a uma comissão de transparência composta por representantes de partidos e outras instituições. Cumprindo uma promessa que havíamos assumido aqui no Tribunal Superior Eleitoral, nós abrimos o código-fonte, que é o programa com os sistemas que efetivamente concretizam o processo eleitoral pela urna eletrônica. Abrir o código-fonte significa colocá-lo à disposição de todos os partidos para examinarem, fiscalizarem e participarem de cada passo do desenvolvimento desse programa. O juiz auxiliar da presidência do tribunal, Sandro Nunes Vieira, que fez a abertura das apresentações desta segunda-feira, disse que o TSE está empenhado em aumentar a transparência do processo eleitoral para garantir a confiabilidade das eleições. O TSE tem estado engajado de longa data no aumento da transparência relativa ao processo de votação, apuração e totalização dos votos, e esse procedimento só é possível quando nós temos a cooperação de dois grupos muito importantes da sociedade. Primeiro é o grupo dos técnicos, das pessoas que realmente têm condições de avaliar o desenvolvimento dos softwares, a idoneidade dos softwares, a inexistência de fraudes nesses sistemas que são utilizados. E o segundo grupo essencial para esse processo de transparência é a própria sociedade civil. João Fernando Carvalho, especialista em direito eleitoral, lembra que o começo do teste de segurança da urna é apenas a primeira fase de uma série de protocolos que garantem a segurança da urna, questionados por muitos atualmente. É bom dizer que esse é apenas o primeiro evento de uma série de eventos de segurança que são feitos rotineiramente pelo Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições. Então, aqui haverá esse teste, não é? Essa possibilidade de confronto de especialistas com o sistema do TSE. Mas depois, durante o ano que vem, o sistema propriamente dito vai ser aberto para auditoria de partidos e de outras, de Ministério Público, de OAB, de outras instituições, até mesmo Forças Armadas. Depois há uma série de eventos num calendário até o momento das eleições, até o momento da apuração. Audiências públicas para verificação da regularidade do programa, da inserção do programa nas urnas, testes de funcionamento das urnas, testes de votação nas urnas, até mesmo no dia ou na véspera da eleição. Enfim, há uma programação extensa de testes que, inclusive, neste ano, de 2021 para 2022, será reforçada para, de alguma maneira, acalmar os ânimos daqueles que duvidam do sistema eleitoral brasileiro. O Paraguai deve expulsar do país 6 brasileiros suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que matou 4 pessoas, incluindo a filha do governador de Amambai e o vereador Farid Afif. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o vereador Farid Afif do DEM é executado a tiros enquanto fazia um passeio de bicicleta por Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense vizinha a Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai.
Nas imagens, é possível ver o vereador de bicicleta enquanto o autor se aproxima em uma moto. Ao ficar lado a lado com a vítima, o motociclista inicia os disparos. São pelo menos 6 tiros a curta distância em aproximadamente 10 segundos. Após atingir o vereador, o criminoso foge. No último sábado, em Pedro Juan Cabaleiro, criminosos dispararam contra um grupo de pessoas que saíam de uma festa. A região é disputada por quadrilhas do tráfico de armas e drogas. Os suspeitos do crime devem ser entregues à Polícia Federal na fronteira. A expulsão de brasileiros envolvidos em crimes tem sido adotada pelo Paraguai, por ser considerada uma medida mais rápida e menos burocrática que a extradição. A polícia paraguaia corrigiu uma informação compartilhada sobre a morte de uma 5ª pessoa no ataque. A brasileira Rafaele Alves do Nascimento, de 20 anos, está viva e segue internada em Ponta Porã. A oposição boliviana bloqueou ruas das principais cidades do país em protesto contra o governo esquerdista do presidente Luiz Arce. No mesmo dia, o mandatário boliviano voltou a afirmar que adversários buscam criar condições para um golpe de Estado. A polícia chegou a dispersar grupos de manifestantes em La Paz e Cochabamba com gás lacrimogêneo. A mobilização ocorre há um mês de Arce completar o 1º ano de mandato. Opositores acusam o presidente boliviano de promover julgamentos políticos e de tentar aprovar uma lei draconiana de investigação de fortunas. O criticado projeto de lei permitiria ao governo investigar o patrimônio de qualquer cidadão sem ordem judicial. Também obrigaria advogados e jornalistas a revelar informações de clientes, entre outros aspectos. O governismo afirma que o ex-presidente Evo Morales sofreu um golpe em novembro de 2019 em meio à convulsão social que deixou 37 mortos e levou à sua renúncia. Arce venceu as eleições presidenciais do país com 55% dos votos. E a seguir, os números da pandemia pelo mundo. E ainda, lava de vulcão espanhol avança para a zona industrial e preocupa autoridades. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas nas últimas 24 horas 185 mortes por Covid-19 e pouco mais de 7.300 novos casos. Mais de 20.720.000 pessoas já se recuperaram da doença. Confira os números totais da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. Já são quase 238.593.000 casos contabilizados e mais de 4.863.000 óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia, se aproximam dos 44.542.000 diagnósticos e tem um total de 716.191 vítimas fatais. A Índia está próxima dos 33.986.000 contaminações. O Brasil ultrapassou os 21.590.000 testes positivos e registra 601.398 mortes. O Reino Unido quebrou a barreira dos 8.270.000 casos. E a Rússia se aproxima dos 7.715.000 pessoas contaminadas desde o início do surto no país. A União Europeia decidiu proibir a utilização de um corante usado para branquear doces, goma de mascar e glacê de bolo, que é prejudicial à saúde. O corante artificial, conhecido como E171, contém nanopartículas de dióxido de titânia e é bastante usado em uma ampla gama de produtos de consumo, incluindo medicamentos e cosméticos. A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, com sede na Itália, descobriu em maio que havia risco de que as nanopartículas pudessem danificar o DNA
e que não fosse possível estabelecer um nível seguro para seu consumo. Por enquanto, a indústria farmacêutica, que também utiliza o E171 na fabricação de remédios, não será afetada pela proibição, para evitar a escassez de produtos médicos. A ilha grega de Creta voltou a sofrer com um novo terremoto, 15 dias após um outro abalo. Desta vez, nenhum ferido foi registrado, mas uma igreja na cidade de Chirocambos não suportou o tremor. De acordo com o Observatório de Atenas, o epicentro foi no mar, cerca de 400 quilômetros a sudeste da capital grega, a uma profundidade de 8,7 quilômetros. O terremoto causou danos materiais, como o colapso de parte de uma igreja na cidade de Chirocambos, mas nenhuma vítima foi registrada, de acordo com as primeiras informações. O que posso dizer? Até as janelas foram abertas pelo tremor. Foi forte. Terremotos são frequentes na Grécia, que é atravessada por grandes falhas geológicas. Há 15 dias, outro tremor em Creta deixou um morto e uma dúzia de feridos. Imagens aéreas da erupção do vulcão em La Palma, nas Ilhas Canárias, mostram o avanço da lava em direção a uma zona industrial. O material vulcânico destruiu diversas instalações de uma fábrica de cimento. O episódio levanta novos temores de gases tóxicos. Os moradores lamentam os negócios prejudicados pelo fenômeno. Estamos muito mal. Estamos trabalhando porque não há mais nada que possamos fazer e tentando escapar disso da melhor maneira possível. As pessoas de La Palma são muito trabalhadoras e são pessoas que vão continuar. E o que falta agora é isso: ajuda. Ajuda do governo, ajuda da comunidade europeia, ajuda. Cerca de 6.000 pessoas já foram deslocadas desde que a erupção do Cumbre Vieja voltou à atividade no dia 19 de setembro. Essa é a terceira erupção de um vulcão em La Palma no último século, depois da do San Juan em 1949 e a de Teneguía em 1971. Ambas deixaram no total 3 mortos, 2 deles por inalação de gases tóxicos, e causaram menos danos que os do Cumbre Vieja, já que naquelas décadas a ilha era menos povoada. La Palma faz parte do arquipélago das Ilhas Canárias, que fica no Oceano Atlântico, na altura do noroeste da África. E a seguir, o gosto do brasileiro pelo basquete americano. E o aniversário do monumento mais famoso do Brasil. O rinoceronte branco mais velho do mundo morreu aos 54 anos em um zoológico no norte da Itália. A informação foi confirmada por um porta-voz do estabelecimento nesta terça-feira. Nuno Tobi morreu em 6 de outubro após desmaiar no caminho de volta para o abrigo em que ficava durante a noite. Cerca de meia hora depois, o coração do animal parou. Tobi vai ser embalsamado e exibido no Museu de Ciências Musée de Trento. Rinocerontes brancos normalmente vivem até os 40 anos em cativeiro e até 30 anos na natureza. Com a morte de Tobi, o Parco Natura Viva passa a ter apenas um exemplar da espécie, Beno, de 39 anos. Tobi pertence a uma das 5 espécies de rinocerontes que não são consideradas ameaçadas de extinção. De acordo com o WWF, sua população é estimada em cerca de 18.000 animais. Já no nordeste da França, uma rinoceronte branca deu à luz a um filhote depois de 16 meses de gestação. Demorou apenas 1h30 para Mousse, como foi batizado, se levantar e buscar alimento junto à mãe. Aliás, ele é o terceiro filho de Tala, de 21 anos, que é descrita pelo zoológico como uma mãe muito gentil e protetora. Os rinocerontes brancos do sul chegam a 18.000 em áreas protegidas ao redor da África do Sul, Namíbia, Zimbábue e Quênia, graças aos esforços de conservação. Agora, classificado como quase ameaçado na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, eles são a única das 5 espécies de rinoceronte que não estão ameaçadas de extinção.
E olha só, no Japão, um cachorro gravou um vídeo de dancinha que se tornou febre nas redes sociais. O cachorrinho chamado Pana, da raça Poodle Toy, seguiu a tendência dos jovens e surpreendeu sua tutora ao ser pego no flagra, sentado em frente à câmera numa sala ambientalizada, enquanto produzia mais um vídeo. Ao som de uma música, Pana dá um verdadeiro show. Aliás, ele conta com mais de 9 milhões de seguidores em uma de suas redes sociais e faz o maior sucesso. Já esse vídeo, feito por sua tutora, contou com mais de 15 milhões de reações na internet. Um verdadeiro fenômeno. E depois desse sucesso do mundo animal aqui no Jornal das 22, falamos um pouquinho de esporte, pois a qualidade do jogo, o espetáculo e o glamour das estrelas da NBA fascina homens e mulheres no Brasil. Na terra onde o futebol é aclamado, a Liga Americana de Basquete está avançando num ritmo constante. Conhecido como o país do futebol, o Brasil vê de perto o crescimento do número de fãs da NBA. A Liga Americana de Basquete tem atraído cada vez mais brasileiros e brasileiras. Em São Paulo, no treino do time amador Fulaninhas, camisetas de times dos Estados Unidos fazem parte do dia a dia. A gerente de produto Emiliana Ramos entra em quadra com a número 1 do ala pivô Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. Eu lembro que quando eu era adolescente, foi bem na época da explosão da NBA no Brasil. Então era a época daquele time do Chicago Bulls, 6 vezes campeão, com o Michael Jordan. Então na escola virou uma febre, assim, todo mundo queria jogar. Os times preferidos e ídolos variam entre as jogadoras. Eu acompanho sim, gosto bastante. Sempre gostei dos Lakers, agora do LeBron, né? Do Curry. São os meus preferidos. Mesmo sem atletas brasileiros renomados na Liga Americana, o Brasil se tornou o segundo mercado prioritário da NBA fora dos Estados Unidos, atrás apenas da China. A gente tem 44 milhões de brasileiros que se declaram fãs da NBA. É um número realmente bem expressivo, enfim, maior que uma população de um Canadá, de uma Argentina, ou seja, e mais uma vez, dentro de um país cuja religião é o futebol. A NBA chegou oficialmente ao Brasil em 2004 e desde então a marca vem ganhando espaço com novos produtos, parcerias e promovendo a transmissão de jogos pela televisão. Eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor completa 90 anos como a imagem mais famosa do Brasil. Em 1926, começou a construção do monumento de 38 metros de altura no alto do Morro do Corcovado, a 710 metros do nível do mar. Demorou 5 anos para ficar pronto e foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. O dia do aniversário de um dos principais cartões postais do país começou com um ato cívico-religioso, pelos 90 anos do Cristo Redentor. No evento, que teve a presença de autoridades públicas e religiosas, houve o lançamento da medalha comemorativa dos 90 anos do Cristo Redentor e do bloco postal especial em homenagem ao monumento do Cristo Redentor. A Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira fez uma apresentação sobrevoando o monumento. Para o aniversário de 90 anos, foram feitos reparos emergenciais em partes que haviam sido danificadas pela ação do tempo. Além disso, como parte da manutenção preventiva, o Cristo ganhou um equipamento para medir os ventos que atingem a estátua e também um para-raios reforçado. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que não devemos deixar tudo nas mãos de Deus, mas aceitar todas as batalhas ao lado do Senhor. Procurar lembrar a Deus não é que Deus seja esquecido. Né? Deus não é esquecido. Deus não, ele não pode negar-se a si mesmo. E ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando nós lembramos a Deus, na verdade estamos fazendo mais bem a nós do que propriamente lembrando de Deus. O missionário chega a dizer que é como se você estivesse numa oração, está tão impregnado da dúvida, de lutas, de inseguranças, incertezas, mas você vai lembrando a palavra de Deus, recitando a palavra de Deus, e aquilo vai escovando você, tirando aquela crosta de dúvida, de insegurança. Daqui a pouco você está limpinho, está de pé para vencer, para tomar posse da bênção em o nome de Cristo Jesus. Procura lembrar-me
Procure lembrar da palavra de Deus e assim você entra junto com ele para essa batalha. É importante ressaltar que entraremos em juízo, mas não sozinhos. Nós o faremos juntamente com o Altíssimo. A batalha é nossa e não do Senhor dos Exércitos. A batalha é nossa. Com ele faremos a nossa defesa e o nosso ataque. Por isso, a vitória é certa. Afinal, Deus nunca perdeu uma só batalha. A peleja é vencida quando tomamos posse das declarações divinas e então, destemidamente, iniciamos a oração, especificando o modo, o motivo dela, usando o nome de Jesus. Logo depois, exigimos que Satanás e tudo que é dele saiam de nossa vida. Gostei dessa parte do missionário que ele diz: ganha a causa aquele que consegue provar. Como é que a gente consegue provar? Pela palavra. Como é que eu posso provar que eu tenho que ser curado? Porque pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. É a prova. Você chegar e dizer: não, eu tenho que ser curado porque eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sou da Igreja da Graça, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia de Deus. Isso não prova nada. Isso não é prova que faça com que você saia vencedor desse julgamento. Mas quando você prova pela palavra de Deus. Por isso que você tem que procurar lembrar-me, não lembrar a Deus, mas fazer um bem para você. Quando você ora, você está lá com problema com os filhos, hoje é dia das crianças, e você começa a orar porque tem filhos com problemas, você diz: meu Deus, eu não aceito isso, porque a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então eu não aceito que os demônios toquem nos meus filhos, porque são herança do Senhor. É a prova. Aí Deus vai bater o martelo em seu favor, condenando essa obra do inferno em nome de Jesus Cristo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, bom descanso e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.